11h14, eu estou recebendo aqui a visita do escritor, artista plástico, defensor das causas animais, Sr. Ivo Adlich está aqui com a gente para contar um pouco sobre a carreira cultural, a política e a defesa das causas animais. Seu Ivo, bom dia, muito obrigado pela presença aqui nessa manhã de terça-feira, manhã de carnaval, falando em cultura, né? Um defensor da cultura, falando num ato cultural aqui do nosso país, que é o carnaval. Bom dia. Bom dia, querido Jorge, que prazer estar aqui. Eu gosto muito do carnaval, eu amo o carnaval, tanto que eu tenho três grandes escolas que eu torço, que é a Portela do Rio, as Rosas de Ouro de São Paulo e a Copa Lorde aqui da nossa capital, Florianópolis. Então, é um dia muito próprio, assim, para a gente falar de cultura, né? Porque o maior espetáculo da terra é o carnaval, né? Sem dúvida nenhuma, né? E vivemos um bom carnaval esse ano, Silvio, porque a gente ficou ano passado sem o carnaval, né? Fevereiro do ano passado ainda tivemos incidência de casos de Covid-19, então esse evento também foi prejudicado. E hoje os eventos aconteceram Brasil afora, né? Bahia, Recife, com os seus tradicionais blocos na rua, Rio, São Paulo, com os desfiles das escolas de samba que sempre chamam muito a atenção, e Brasil afora também, seus eventos carnavalescos. O senhor acompanhou bastante? Eu tenho assistido algumas escolas, né? Porque depois me bate o sono, a gente, né, não é mais tão jovem, então o sono vem com mais frequência. Mas ontem eu não podia perder a Portela, porque foi assim um encanto, né? Maravilhoso. E é a oportunidade que o pobre tem, o favelado, aquele pobre, de ter alguns dias de muita alegria, que ele esquece o seu sofrimento, as suas angústias, e realmente brinda o seu coração e sua alma com alegria nesses belos espetáculos. Qual é a história do carnaval no Brasil? Veio com a cultura açoriana dos portugueses? Não, ela veio, mas ela misturou mais dos afrodescendentes, eles que começaram com as batucadas. E os primeiros desfiles... Antes dos portugueses ainda, seu Ivo? Porque a batucada não existia, né? Era música... Nas festas de carnaval. Nas festas de carnaval. Isso foi introduzido, então, pelos descendentes de escravos, pelos africanos, e era muito, havia pequenos blocos, não eram escolas, pequenos blocos desfilando, terminava, a polícia já ia lá de cacetete que os negros tinham que voltar para a favela, eles não podiam ficar na região onde moravam os brancos, né? Sim. E ainda esse preconceito... Só exclusivamente naquele momento? Não, só aquele momento, só. Uhum. Né? Mas evoluiu muito, as escolas foram criadas grandes escolas, são investimentos muito grandes, mas também grandes retornos para o comércio, para os hotéis, né? Atrai muito turista e são momentos muito bons. Bom, no Brasil o Carnaval do Rio de Janeiro é o que mais chama a atenção pelo todo o glamour do desfile das escolas de samba. O senhor já prestigiou lá não pessoalmente? Prestigiei. Nunca foi? Eu desfilei em Itajaí, desfilei em Navegantes, em Balneário Camboriú, em escolas aqui da nossa região, mas não, eu gostaria, né? É um sonho, agora ainda dá tempo, seu. Eu não sei. Gostaria da Portela, né? Eu tenho um amor grande pela Portela, né? Exatamente. Senhor, vamos falar um pouco da história do senhor na cultura. O senhor nasceu na cultura, né, seu Ivo? Conta pra gente. Papai era carpinteiro, mas era um homem que escrevia muito, né? E ele, junto com a mamãe, eles cantavam no coral da igreja luterana. E papai também ajudava sempre a organizar na Semana Santa o nascimento de Jesus e no fim do ano também, sempre em idioma alemão. E nós estávamos ali fazendo figura já, né, dentro dos espetáculos. Aí, isso desde pequenininho? Desde pequenininho, sim, sempre. Mas 61 anos atrás eu me tornei ator profissional de teatro,
Paixão de Cristo, que era encenado durante uma semana toda, antes da Sexta-feira Santa, antes da Páscoa. Isso em que local, seu Ivo? Em diversos locais. Eu trabalhei no chamado Grupo Teatral Pereira França. E nós Isso era aqui em Blumenau? Aqui também. Estávamos aqui no campo do antigo Palmeiras, né? Do Beck aí. Aí, e também Luiz Alves, muitas cidades. O primeiro papel que eu fiz como ator profissional de teatro foi Simão Cirineu. Simão Cirineu era aquela figura que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz, né? Sim. Então, isso me serviu para toda a minha vida. Quantas pessoas eu pude ajudar a carregar a cruz, mas quantas pessoas ajudaram a carregar a minha cruz, né? Então, este personagem, eu fiz tantos personagens, como na Cabana do Pai Tomás, era muito raro atores negros naquela época. Então nós botávamos bombril na cabeça, né, com o chapéu, bombril, e pintávamos as mãos e o rosto com carvão. Para representar atores negros. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, seu Ivo. Era raro atores negros porque Sim. havia discriminação ou porque não haviam atores negros mesmo? Não sei precisar. Eu não sei precisar. Nós estamos falando de que ano isso, mais ou menos? 59, 60. Década de 50 e 60. Tinha muito, porque Blumenau foi uma cidade maravilhosa pelo seu fundador que não permitiu escravidão aqui em Blumenau. Então tinha muito poucos negros aqui em Blumenau, muito poucos. Então não tinha atores praticamente. Eu acho que não era preconceito, mas era pela falta de atores. Falta de atores na realidade. Então isso foi num grande espetáculo de escritor americano, né? A Cabana do Pai Tomás. E aí o senhor foi se desenvolvendo na cultura. Eu trabalhei em grande espetáculo. Hoje ainda está aí o Biriba. Este era um menino recém-nascido. Eu o conheci do berço. Eu trabalhava com o pai dele, Geraldo França, que todos os dias fazíamos um espetáculo diferente. Não tínhamos pausa. De humor? Segunda, como é hoje o Biriba? Tinha espetáculos de humor, mas tinha grandes espetáculos também, né, Entre a Cruz e a Espada, um erro judiciário, Mortos dos Ventos Uivantes, esse espetáculo, Coração de Luto. Né? E essas apresentações eram feitas onde? Não, em todo o estado e fora do estado também, né? Onde montava-se o espetáculo. Aí acabei indo para o circo também, né? Eu ficava ávido quando na roça, trabalhando na roça, e passava um alto-falante anunciando que ia ter ali na Itopava Norte, na frente do João Wiedemann, um circo. Eu não aguentava mais. À noite ia até ali para espiar como eles montavam o circo. E acabei indo embora com o circo Irmãos Queirolo, um circo de tourada, onde a gente fazia diversos papéis, né? Eu fazia malabares, eu fazia caminhar no arame, fazia trapézio, fazia escada para palhaço, escada para mágico, e sempre anunciado como um outro ator. Botava peruca, botava bigode, botava costeleta, grande torero espanhol. Era o mesmo, era assim. Porque os circos pequenos, eles não podem ter muitos atores. E, não teria como sustentar. Não, né? Não teria. E o atípico disso tudo era quando dava uma semanada de chuva, não dava espetáculo. E aí era difícil da gente se alimentar. A gente ia na vizinhança. Pedia comida. Não, pedia cheiro verde, cebolinha, essas coisas. Comprava um pacotinho de caldo de galinha e ia nas padarias comprar pão dormido, que era pão de ontem. Nós queríamos ganhar, mas a gente dizia que queria comprar e ganhávamos, né?
E aí a gente molhava. E assim vivia quando assim não tinha vivíamos. espetáculo. E quando Vivia. tinha espetáculo, conseguia dinheiro para se alimentar. E aí, como ator profissional, a profissão ainda não era reconhecida, eu, por exemplo, hoje ainda, se eu quiser, eu posso morar no Retiro dos Artistas, porque contribuíamos muito na época de circo para você ter na velhice um local de amparo. O meu nome está lá e tal, tudo. Graças a Deus eu não precisei, nunca precisei. Mas isso também foi muito, muito bonito. Que bacana, né? Bonita a história do senhor. Trabalhei com o grande teatro de Vicente Celestino também. Trabalhamos com ele, o Ébrio, Porta Aberta, Coração Materno, grandes espetáculos que tinham que ser reprisados, né, muitas vezes, então, de tão bonito. Trabalhei num grande espetáculo aqui em Blumenau, que é do grande maestro Heinz Geier. Heinz Geier, ele que foi o grande maestro do Carlos Gomes, e ele escreveu uma opereta, Viva o Ministro. Trabalhei nessa opereta, assim, foi maravilhoso, foi muito bom. E estrear no Carlos Gomes, que maravilha isso, porque mesmo trabalhando nesses circos Mambembe, não tinha-se acesso ao Carlos Gomes, né? Era muito elitizado, e eu fui convidado pelo Hans Geier, né, para fazer. Eu trabalhei em alguns espetáculos só em alemão, mas isso pela igreja luterana, onde se fazia papel, onde se declamava, onde eu aprendi a declamar em palco, né? E até hoje eu estou dando ainda cursos, principalmente para os idosos, assim, que para ocupar seu tempo, escrever um poema ou um poema de alguém e como declamar esse poema. Eu dei esse curso já 2 vezes na ASAPREV, Associação dos Aposentados, onde você tem que saber como declamar em cima de um tablado, como declamar numa roda, porque você tem que se dirigir a mais pessoas, não pode olhar só para uma direção, né? Declamar entre mais pessoas, 3, 4 pessoas. Tudo isso eu estou envolvido ainda. Oficialmente, seu Ivo, quantos anos de profissão? 61 anos, 61 anos. Agora em abril, na Semana Santa de abril. E atualmente, né, o que o senhor está fazendo? Eu sou membro da Academia Blumenauense de Letras, da Sociedade de Escritores de Blumenau, né? Cuido da parte cultural da ASAPREV, tanto que estou organizando agora, dia 21 de março, é o Dia Mundial da Poesia. E eu estou fazendo uma parte cultural lá, para todos os nossos associados, convidando 3 declamadores e 3 artistas plásticos para estarem ali conosco no dia 21. Que bacana, né? E quem pode participar desse evento, doutor Ivo? É aberto, depois vai ter um café, né? E aberto para todas as pessoas. Agora, só que para expor ou para declamar, eu tenho que me ater dentro do tempo, né? O tempo não é tanto, é às 15 horas da tarde, abertura pelo seu Hilde Novaes, a dona Suzete, e aí vão declamar e vão também introduzir também nessa parte cultural, uma parte religiosa, de fazermos uma gratidão a Deus. Isso sempre é muito bom, isso ainda eu trago da minha casa, porque papai luterano, ele era muito, muito, não religioso, mas muito amoroso com Deus. Então, cada refeição que a gente fazia, ele rezava o Pai Nosso em alemão. O senhor chegou a passar pelo aquele momento em que a língua alemã chegou quase a ser proibida aqui na Não, cidade. O pai do senhor passou por isso, ela né? foi proibida. Eu nasci, né, em 44. Eu nasci em 44, quase já terminando a guerra. Mas bem naquele momento mas era muito temeroso, muito temeroso.
Porque quando vinham de Florianópolis, eles aqui chamavam os fanáticos, o alemão diz de Fanatiken, os fanáticos estão vindo de Florianópolis, não pode mais falar. Mamãe fechava a casa toda, medo nós tínhamos naquela época. Papai foi até mais inteligente do que os irmãos dele, ele foi para o mato, se escondeu no mato. Né? Em 64, a Revolução, eu era militar. E o medo era da revolta, né? Do exército, né? Sim, exatamente. Em 64, veja só, em 64 eu fui militar no glorioso 23BI, com muito orgulho, e aí a mamãe dizia, não vai pro mato, teu papai também fugiu pro mato. Né? São as histórias da vida da gente, né, vida, seu Ivo? Sim. Eu li uma história contada, relatada pelo nosso colega jornalista, o seu Carlos Braga Miller, que ao relatar, falando do rádio e dessa época em que a língua, o falar alemão era proibido, em meio à guerra, em meio ao fim da guerra e todas as ações que se faziam aqui na região, ele disse que uma das coisas, e naquela época lá de 40, 30, o rádio por ondas curtas, ele era muito ouvido. E como haviam poucas estações de rádio, essas ondas curtas se propagavam muito mais facilmente. Então você daqui, de Blumenau, você conseguia sintonizar rádios da Alemanha, por exemplo, né, através das ondas curtas. E isso era proibido na época. Muita gente se desfez do equipamento, que era caro, muito caro para aquela época, e outros esconderam um equipamento. E o Braga relatou aí num site, tudo rádio, de que o exército invadiu a casa de um cidadão, conseguiu encontrar o rádio, e foi muito difícil para o cidadão se explicar por que ele ainda tinha aquele equipamento. Nós tínhamos um vizinho chamado seu Lisenberg, ele ia no cemitério para ouvir as notícias da Alemanha, né? Para ninguém pegar ele, Para né? ninguém pegar ele. Então, ele, aberto, ter um rádio com direito tal, papai foi o primeiro na Itopava Norte. Ele, quando trouxe, mamãe decorou a mesa com toalha engomada. Foi uma festa. Vaso de flor, ele trouxe o rádio. Mas quando ligou isso, nós ficamos apavorados, medo, um homem falando onde que ele estava, a gente olhava debaixo da mesa, em todo quanto é lugar e tal. Daqui um pouco falou uma mulher também, aí complicou aí tudo. Piorou. Né? E eu escrevi essa crônica, eu fui premiado na Deutsche Welle, na Alemanha, sobre o primeiro rádio oficial da Itopava Norte, foi o do papai, né? Domingos à tarde, e mamãe fazia tanta cuca de frutas e coisa, papai fabricava a própria cerveja de milho verde e de gengibre e charutos, os vizinhos vinham todos para nossa casa para escutar a rádio, para ver o rádio, né? O senhor lembra da programação da época, seu Ivo? Não. Nada marcou o senhor no rádio? Assim? Não, era muita música, era muita rádio alemão, a Deutsche Welle, como você diz, que sintonizava a Deutsche Welle também, né? E aí outras músicas, eu lembro de algumas cantoras da época, Dalva de Oliveira, Cabe Miranda, esse pessoal, essa música, né? Eu até lembro e o Ébrio de Vicente Celestino, que depois eu vim fazer no teatro também. Por isso que muita gente fala da potência e da força do rádio, né? Ele sobrevive a todos os avanços da tecnologia, né? Sim. Foi o único meio de propagação da comunicação durante uma época. Depois começou a vir os concorrentes, né? Meios concorrentes de informação, de divulgação. E o rádio resiste, está aqui até hoje. E ainda fazendo seu papel com excelência, né? Com excelência, essa é a verdade, com excelência. Eu, agora atuando em rádio já há mais de 16 anos, né? Sempre programa, na clube, estamos mais de
12, 13 anos já com o programa, uma época junto com o Eliomar Russi, hoje eu faço com meu filho mais velho, Bruno César, e mais uma vez só por semana, sábados às 10 horas, onde a gente comenta histórias, essas histórias que eu estou ilustrando aqui, e falamos coisas positivas. Temos um momento da oração também, que as pessoas pedem oração. Não sou padre, não sou pastor, mas sou temente a Deus, né? E agradeço a Deus sempre pelas todas as oportunidades que me deu, né? Ele me deu oportunidades na política, e pena que meu papai já tenha partido e ele não viu, porque quando eu saí do exército eu recebi a menção honrosa, né, por bom serviço durante a Revolução. Temos assim histórias fantásticas da Revolução. E aí papai pegou essa minha menção honrosa, levou para o serviço para mostrar para os caras: ó, meu filho serviu a pátria, né? Que orgulho, né? E o orgulho dele seria, então, ele me ver vereador, não, ele já tinha partido. Mas e o senhor chegou a se eleger vereador? Eu fui ver, na verdade, eu fui 4 vezes vereador, 3 vezes direto e 1 vez como suplente. Fui 2 vezes presidente da Câmara e cheguei prefeito em exercício, graças ao então prefeito Renato Viana, que me cedeu espaço, com muito orgulho. Aí veio à mente, eu lá na roça, hoje estou aqui no gabinete do prefeito. Isso mexeu tanto comigo, mamãe chorava muito com isso aí, porque orgulho, né? E aí, como vereador, só eu quero fazer esse adendo, a minha primeira professora chamava-se Venina de Castro. Venina de Castro, no Machado de Assis, atravessávamos Itajaí a sul de balsa, não tinha ponte, né? Em 1950. E eu não falava português, eu só falava alemão, mas ela me acolheu de uma forma, era filha da rua aqui no centro, Capitão Euclides de Castro, ela era filha dele. E lá, na primeira vez que eu fui presidente da Câmara, eu convidei a minha querida primeira professora, Venina de Castro, a sentar ao meu lado, eu comandando a sessão da Câmara, e ela sentada do meu lado. Ela chorou a sessão toda, porque ela dizia: eu nunca pensei que um aluno meu um dia vai ser juiz. Eu digo: não sou juiz, eu sou presidente da Câmara, mas para ela era juiz. Então, eu sempre ilustro isso, no Dia dos Professores, o amor que eu recebi desta professora e pude até uma parte retribuir. Dessa profissão maravilhosa, né? Seu Ivo, obrigado pela participação do senhor, uma história muito bonita de vida, de cultura acima de tudo, não é só defensor da cultura, está ainda propagando a cultura, e isso é muito importante. Muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado pela oportunidade, né? Jorge, você é um grande comunicador e um querido amigo. E toda essa minha caminhada, essa é a primeira vez que você me entrevista. Então, isso eu vou marcar, que isso é muito bom. Muito obrigado. Tá joia, obrigado. Eu conversei com o seu Ivo Adlis, escritor, artista plástico, né? Um amante do carnaval, nesse dia de carnaval, dessa cultura tão importante para o Brasil. 11h36, voltamos já. Rádio Itaberá de Blumenau, 98,7 MHz. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio.